Olá, amores. Vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Bem Me Quer Mais, Língua Portuguesa, 4º ano, página 113 a 119. Trechos do texto expositivo que você lerá a seguir corresponde a 2 capítulos publicados no livro Mamífero, de Frederico Mengozzi. Você sabe o que é um mamífero? Qual é a principal característica desse grupo de animais? Então, aqui vamos começar a leitura desse capítulo deste livro. Eles mamam na infância. E aqui tem uma ilustração de uma onça pintada, caminha na mata do Pantanal. Ao observar os cachorros, os gatos e outros animais de estimação, a gente começa a perceber como é o mundo dos mamíferos. Por que mamíferos? Porque todos os bichos desse grupo mamam quando nascem. O leite, alimento indispensável dos filhotes, é produzido por suas mães. Nós, humanos, também somos mamíferos. Além de mamar, os mamíferos costumam ter pelos. Alguns, muitos, outros poucos. E são animais de sangue quente, quer dizer, têm um corpo sempre com a mesma temperatura. Ao contrário dos répteis, que têm o sangue frio e precisam ficar no sol para se aquecer. Quem pensa que todos os mamíferos têm 4 patas, engana-se. Há mamíferos diferentes que mais parecem peixe, como as baleias e os golfinhos que vivem toda a vida na água. Há mamíferos que voam, como os morcegos, e até os mamíferos que botam ovos, como o ornitorrinco, um bicho que vive na Austrália. E agora vamos para a próxima página. Continuando, os mamíferos comem praticamente de tudo e são encontrados em todas as regiões do planeta. Existem mais de 4.000 espécies de mamífero, cerca de 8.000 delas no Brasil. No entanto, por aqui não existem mamíferos terrestres grandes, como os elefantes ou rinocerontes. Mas o mar brasileiro recebe a visita dos maiores mamíferos que existem, as baleias. E aqui vamos ver o próximo trecho, outro capítulo do mesmo livro. Espertezas da onça. Você já viu alguém virar uma onça? Claro que não. Isso é uma maneira de dizer que a pessoa ficou brava como o mais feroz dos mamíferos brasileiros, a onça pintada, também chamada de jaguar. Ela é da família dos felinos e, como o gato do mato e a jaguatirica, está ameaçada de extinção. É que existe cada vez menos lugares nos quais ela pode viver. A onça é feroz, sim, mas raramente ataca o homem. Quando tem fome, procura sempre à noite animais como capivaras, macacos, pacas e veados. Às vezes sai do mato e ataca os animais da fazenda. A onça pesa uns 150 quilos, tem 1,5 metro de comprimento, sem contar o rabo, que mede uns 60 centímetros e tem 80 centímetros de altura. Ainda assim, ela é bem menor que o tigre, seu primo. Esse felino é respeitado por todos os animais, mas alguns não têm medo dele, como o tamanduá, com suas fortes e longas unhas, e o touro com seus chifres. A onça corre bem e é boa nadadora e sobe em árvores. E aqui uma curiosidade. A onça pintada é quase igual a onça preta é quase igual à onça pintada. É que ela tem mais pigmento no pelo e por isso fica escura. Quase não dá para perceber as manchas. E aqui o autor do texto, Frederico Mengozzi, Mamíferos, São Paulo, Editora Globo. E aqui um pouco do glossário do dicionário de algumas palavras.
Por exemplo, extinção. O que é extinção? É o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. O que é felino? É um animal que faz parte das famílias dos mamíferos carnívoros, entre os quais se inclui o gato, a onça, o leão e outras. Todos são considerados felinos. E réptil? Réptil é animal que se arrasta e tem escamas ou placas. Entre eles estão cobras, lagartos, tartarugas e jacarés. Vamos agora para a próxima página. Na página 115 tem um pouco sobre o autor, Federico Mengozzi. Ele é de 1951 a 2007, então ele já faleceu, né? Isso em 2007. Foi jornalista e crítico de arte, escreveu para vários jornais e atuou também como tradutor e autor de livros infantis. Então, vamos iniciar agora o estudo do texto que a gente leu, dos dois textos. Primeiro, você lê um trecho de um texto expositivo que faz parte do livro Mamíferos. Qual dos animais a seguir também poderia fazer parte deste livro? Então, dos mamíferos, qual dos animais aqui? Não é sobre a galinha, não sobre a cobra, é sobre os mamíferos e um deles é o macaco. E não é sobre o peixe, então você marca os macaco. Segunda questão. Você lê o trecho de um texto sobre a onça. Que tipo de informação a respeito desse animal ele contém? Sobre a onça. É uma história de ficção sobre a onça? Não, né? História de ficção é uma história inventada, criada, então não é. Fala sobre as características da onça? Sim, fala sobre as características da onça. É instrução de como cuidar da onça? Não. Então, esse texto, a resposta certa é, ele fala sobre as características da onça, certo? Que ela mama, que ela sobe em árvores, né? Que tem unhas longas, disse a altura dela, então é sobre as características da onça. Terceiro, o livro sobre mamíferos faz parte da coleção Bichos Brasileiros, que tem volumes dedicados a insetos, aves, peixe, entre outros. Qual dos títulos a seguir poderia fazer parte de um dos capítulos dessa coleção? Assinale com X e justifique sua resposta. Então, não seria sobre os três porquinhos. Poderia ser Toda Ave Tem Pena e sobre o Saci não, certo? Então, a resposta certa, um dos capítulos poderia ser sobre Toda Ave Tem Pena. O título Toda Ave Tem Pena poderia estar no volume dedicado às aves. Já os Três Porquinhos é história de ficção, da mesma forma que o Saci. Os dois tratam personagens imaginados e que faz parte das histórias tradicionais. Então, esses dois é sobre histórias fictícias, né? Histórias inventadas. E não poderia fazer parte de um capítulo de um livro sobre os mamíferos, ok? Sobre os mamíferos. Então, mas esse título poderia. Quando você fosse escrever um livro sobre as aves, poderia ser esse título. Toda ave tem pena. Vamos para a próxima página. Quarto quesito. Você leu trecho de 2 capítulos do livro Mamíferos. Eles mamam na infância. E Espertezas da Dona Onça. Qual é a ideia principal de cada capítulo? Então, o primeiro ele explica as características dos mamíferos e o segundo apresenta as características da onça. Então, a principal ideia de cada um é que no primeiro vai explicar as características dos mamíferos e depois vai apresentar o segundo texto, vai apresentar as características da onça, que é um mamífero. Quinta questão. Quais são as funções dos títulos dos capítulos em um livro? Então, para que servem os capítulos, então, em cada livro? Não é para separar o parágrafo do texto, não é para indicar o título da história que será contada no texto, e não é para é também para ajudar o leitor a localizar as informações e separar os assuntos do livro. Então, quando a gente pega
um livro, ele vem separado por capítulo. E cada capítulo tem um título. Então, para que serve esse título? Para separar os assuntos do livro e para ajudar o leitor a localizar as informações. Sexto, quais são as principais características dos mamíferos? Então, eles falaram, né? Que eles mamam quando nascem, costumam ter pelos e ter sangue quente. Essas são as principais características dos mamíferos, ok? Sétima questão. Segundo o texto, qual é a diferença entre os mamíferos e os répteis? Então, ele falou que os mamíferos, ó, tem isso aqui, ó, tem sangue quente, tá? E os répteis, sangue frio, por isso precisam se aquecer ao sol. Então, os répteis, as cobras, elas precisam do sol para se aquecer, porque o sangue delas é frio. E os mamíferos não, já tem o sangue quente. É importante o sol, mas a gente também sobrevive sem tomar sol todo dia, porque nosso sangue já é um sangue quente. Oitavo. O texto apresenta os cachorros e os gatos como animais de estimação. O que é um animal de estimação? Animal de estimação é aquele animal que a gente pode domesticar. É um animal que é doméstico e que convive com seres humanos, ou seja, é um animal que a gente pode criar, cuidar, né? Guardar, alimentar. São chamados animais de estimação ou animal doméstico. B. Veja a seguir alguns animais de estimação. Circule o nome do mamífero. Veja a seguir outros animais de estimação e circule o nome do mamífero. Então, canário é uma ave, né? Tartaruga não é um mamífero, mas o coelho é um mamífero. E o peixe também é dos peixes, da classificação dos peixes, tá certo? Então, o coelho você circula porque ele é um mamífero. Vamos para a próxima página. Nona questão. Observe o esquema a seguir e complete-o com informações do texto. Aí temos as onças. A gente vai colocar as características físicas, as habilidades e a alimentação. Então, sobre o texto, fala que a alimentação. Quando tem fome, a onça procura sempre à noite animais como os capivaras, macacos, pacas e veados. Às vezes sai do mato e ataca os animais da fazenda. Sobre as habilidades, fala que a onça corre bem e é boa nadadora e sobe em árvores. Suas características físicas falaram no texto seguinte, que a onça pesa uns 150 quilos, tem 1,5 metro de comprimento, sem contar o rabo, que mede uns 60 centímetros e tem 80 centímetros de altura. Ok? 10ª questão. Escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Corrija as informações falsas. Então, todos os mamíferos têm 4 patas, é falso. Os mamíferos que vivem na água ou que voam não têm 4 patas. Próxima. Os animais que vivem na água não são mamíferos. Falsa também. Alguns mamíferos vivem na água, como a baleia e o golfinho. Próxima. Há mamíferos que voam e outros que botam ovos. Certo, verdadeiro. Próxima. No Brasil, existe mais de 4.000 espécies de mamífero. Falso. No Brasil, existe cerca de 800 espécies de mamífero. Ok? E aqui, morcegos de orelhas compridas, é um tipo de mamífero. Vamos para as próximas páginas. 11º. Releia o trecho a seguir. E são animais de sangue quente, quer dizer, tem o corpo sempre com a mesma temperatura. E a outra frase é: há mamíferos que voam, como os morcegos. Localize e circule palavras ou expressões do texto que indicam o início. A. De uma explicação.
Então, aqui, ó, palavra circula e bota aqui a resposta da letra A, quer dizer. Quando ele fala quer dizer, significa que ele vai dar uma explicação, certo? E B, de um exemplo. Há mamíferos que voam. Como a gente sabe que aqui, que é o início, logo depois vai vir a explicação. Como os morcegos. Então, circula, bota a resposta à letra B. 12ª. As explicações e os exemplos são muito importantes em um texto expositivo. De que forma eles ajudam o leitor? Bom, eles ajudam o leitor a entender as principais ideias do texto, pois detalham informações apresentadas e a explicam, certo? 13º. Releia o trecho do texto e observe as palavras destacadas. Esse felino é respeitado por todos os animais, mas alguns não têm medo dele, como o tamanduá, com suas fortes e longas unhas, e o touro com seus chifres. A que palavra os termos destacados se refere? Aqui, ó, alguns e dele. Alguns se refere a algum dos animais, e dele significa do felino, da onça, ok? B. A quem se refere a expressão suas fortes e longas unhas e a expressão seus chifres? Bom, suas fortes e longas unhas se refere ao tamanduá. E a expressão seus chifres se refere ao touro. C. Que sentido as palavras seus e suas acrescentam ao substantivo a que se refere? Então, a ideia de posse, certo? Não ideia de lugar, não é ideia de tempo. É ideia de posse, seus e suas, ok? Vamos para a última página. Releia um trecho do texto. A onça pesa uns 150 kg, tem 1,5 m de comprimento, sem contar o rabo, que mede uns 60 centímetros, e tem 80 centímetros de altura. A. Que tipo de informação o texto apresenta sobre a onça? Informações sobre o tamanho e o peso da onça. Informações sobre as características físicas. B. Observe a pontuação de vírgula no trecho transcrito. Que função ela exerce no texto? Então, ela exerce a vírgula, pontuação a vírgula, para separa a enumeração de informações sobre a onça, certo? Ela vai separar cada informação sobre a onça. 15ª. Releia esses trechos do texto e observe as palavras destacadas. O leite, alimento indispensável aos filhotes, é produzido por suas mães. Nós, humanos, também somos mamíferos. Você já viu alguém virar uma onça? A quem essas palavras se referem? A palavra nós e a palavra você. Nós se refere a todos os seres humanos, inclusive ao leitor, e você se refere ao leitor. Nós está falando todo mundo, e aqui se refere exclusivamente ao leitor. B. Que efeito o uso desses termos produz? Justifique sua resposta. É para afastar o leitor do texto? Não. É para aproximar o leitor do texto. Aproxima o leitor do texto porque parece que o texto se dirige especialmente a ele, que se sente incluso na conversa. A intenção é aproximar o leitor do texto. Bom, meus amores, o vídeo hoje foi longo, mas é isso aí. Terminamos o texto e a interpretação do texto, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, seu like, compartilhe. Pode perguntar alguma coisa ou indicar outras páginas desse livro ou de outro que vocês querem, tá? Fique com Deus e até a próxima aula.